Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para fazer um resumo curto sobre as negociações nesse momento, negociações essas que voltaram basicamente a estaca zero desde o domingo. O que aconteceu no domingo especificamente? Israel pediu para o Hamas uma lista com a quantidade de reféns que o Hamas mantém sequestrados na faixa de Gaza, quais deles estão vivos. Israel queria saber isso. É triste dizer isso, porque não se sabe exatamente quantos reféns permanecem vivos e porque Israel precisa fazer uma conta. É terrível falar em conta numa situação como essa, envolvendo não só os palestinos, os civis palestinos, mas também os reféns israelenses sequestrados na faixa de Gaza. Mas Israel queria fazer uma conta simples em relação a quantos reféns continuam vivos para saber a proporção de prisioneiros palestinos que vão ser libertados, que é algo básico nesse esboço que foi alcançado tanto nas conversas em Paris quanto em Doha, no Catar. Havia mais ou menos um esboço já alcançado, as linhas gerais, de que seria mais ou menos algo da ordem de um refém israelense libertado para cada 10 prisioneiros palestinos que seriam soltos nesse cessar-fogo de 6 semanas, conforme os Estados Unidos, inclusive, queriam que fosse, e trabalham com essa quantidade de tempo, um cessar-fogo de 6 semanas, enfim. O Hamas não respondeu a essas duas perguntas feitas por Israel. Essa informação foi dada pelo governo do Catar, pelos intermediários do Catar, ao governo de Israel. Os ministros se reuniram, o gabinete se reuniu e tomou uma decisão consensual, unânime, de não enviar uma delegação ao Cairo sem essas duas respostas. Ao longo do dia de hoje, essas negociações continuaram, mesmo sem a presença de uma delegação israelense. No começo da manhã, havia até um certo otimismo. O Hamas dizia que flexibilizaria as suas posições. Isso não aconteceu. Ao longo do dia de hoje, o Hamas mandou uma série de mensagens diferentes. São 3 mensagens diferentes, enviadas por 3 membros distintos do Hamas. O primeiro, Osama Hamdan, que é um membro do alto escalão do Hamas que está em Beirute, e que ele disse o seguinte: o Hamas só vai debater sobre a libertação dos reféns a partir de um cessar-fogo permanente, algo que Israel já disse que não concorda, a partir de compromissos sobre a reconstrução da faixa de Gaza e a partir do retorno dos deslocados do sul da faixa de Gaza para o norte da faixa de Gaza, território esse já bastante controlado por Israel. Então, ele só debateria a questão envolvendo a libertação de reféns depois disso tudo. Israel não concorda com essa posição. Na sequência, a rede Al Arabiya, uma rede de TV da Arábia Saudita, divulgou a informação de que uma das exigências do Hamas seria o retorno de 500 famílias palestinas do sul para o norte da faixa de Gaza a cada dia de cessar-fogo. Isso não foi combinado, não estava nas linhas gerais do acordo obtido e acordado por Israel junto aos mediadores Catar, Egito e Estados Unidos. E aí um terceiro ponto, Bassi Naim, que é um membro da ala política do Hamas, disse à BBC que o Hamas não sabe nem quantos reféns estão vivos ou não e que o cessar-fogo serviria para localizar e recolher informações acerca desses reféns. Ou seja, são mensagens muito diferentes entre si e que deixam claro que a negociação retornou para a estaca zero. Por quê? Havia uma negociação já obtida, já avançada, tanto em Paris quanto em Doha, no Catar, que dava conta daqueles 40 reféns israelenses, mais ou menos, que seriam libertados, em troca de 404 ou 397 prisioneiros palestinos. Isso já estava acordado por todas as partes e todas as partes aguardavam apenas a resposta do Hamas. Essa resposta do Hamas ainda não veio de forma oficial. O Hamas continua negociando lá, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, lá no Cairo com os mediadores. Mas diferentes membros do Hamas têm abordado esses assuntos de forma distintas, a depender de com qual rede de televisão eles falam, com qual meio de comunicação eles falam e em que idioma eles falam. Isso aqui é bastante comum no Oriente Médio. A depender do idioma com o qual se fala, com o qual se comunica, se dá uma mensagem diferente. Isso inclusive é parte da história de negociações aqui no Oriente Médio. Essa situação de momento e que não inspira muito otimismo em relação
a evolução de um acordo. Há inclusive uma avaliação aqui em Israel de que um dos interesses do Hamas seria entrar no mês sagrado do Ramadã, que começa no próximo dia 10, sem nenhum acordo, até como forma de tentar fazer o que se chama de convergência de arenas, ou seja, transformar também, a tentar incendiar, entre aspas, as arenas no norte aqui de Israel, com o Hezbollah, na Cisjordânia, próximo a Jerusalém, em Jerusalém, e mesmo internamente aqui com os árabes israelenses a partir de questões religiosas. Até o momento, inclusive, os 2 milhões de árabes israelenses, árabes com cidadania israelense, não embarcaram nos pedidos, nas convocações feitas pelo Hamas para uma revolução interna aqui em Israel. Enfim, Israel toma muito cuidado em relação à situação envolvendo o Ramadã, período de grande sensibilidade. No entanto, ainda não há uma decisão oficial por parte de Israel sobre quais restrições serão impostas em Jerusalém. Todos os anos são impostas restrições em Jerusalém, especialmente em função a partir de um olhar de segurança das agências de segurança de Israel, Shin Bet, por exemplo, Serviço de Segurança Interno, ou o próprio Exército. A posição dessas duas agências, inclusive, dessas duas instituições, é de que devem ser tomadas medidas restritivas, mas não com viés político, mas sim a partir de um parecer técnico. Isso deve acontecer em breve. Essa reunião deveria ter acontecido hoje, mas como curiosidade, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele cancelou a sua agenda porque está gripado, assim como boa parte dos membros de sua equipe próxima, né? É isso, pessoal. Esse é o resumo da situação de momento até, é claro, o momento em que eu gravo esse vídeo aqui para vocês. Um abraço e até o próximo.